Boa noite, pessoal. Que bom que nós estamos aí juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Se acomodem aí, né? Podem então aí chamar a família, pegar a pipoca. Nós vamos ter um momento aí de conversa em casa, né? E como a gente já comentou, como era bom, né? Algumas lições que a gente vai tendo aí em toda essa crise. Como era bom quando a gente podia estar junto, né? A gente sente saudade disso. A gente valoriza isso muito mais. Mas a gente também fica feliz que através da tecnologia a gente de alguma maneira consiga estar juntos, que a gente de alguma maneira consiga estar conectados e juntos, mesmo cada um na sua casa, juntos de alguma forma buscando a Deus. E isso existe algo muito interessante e bonito nisso também. Então você está aí junto com a gente, mas simultaneamente você está buscando junto com diversas pessoas, cada um na sua casa. Vou lembrar para vocês algumas coisas antes de nós começarmos. Primeiro, que a ideia desse momento é ser uma conversa ao vivo, uma conversa interativa. Então, tanto eu quanto o Thiago, que está na parte técnica, nós estamos com o chat aberto e nós estamos olhando o que vocês estão postando, e é muito bom se vocês puderem reagir, se vocês puderem comentar, se vocês puderem tirar dúvidas. Então, fiquem à vontade de usar o chat de vocês aqui do Facebook para isso, para interagir com a gente, para colocar suas ideias. É muito bacana, isso realmente enriquece muito. Se você está por acaso tendo problemas com o áudio, talvez ele esteja muito baixo, a gente sugere que você faça uso de alguma caixinha, talvez de um computador, ou quem sabe de um fone de ouvido, que pode realmente melhorar bastante a sua experiência, mas a gente está fazendo o possível para que o áudio chegue com a melhor qualidade possível para você, tá bom? Eu queria também, de uma maneira muito particular agora, agradecer a vocês. Semana passada a gente estava num momento muito difícil na nossa família. O Bernardo estava internado no hospital, vocês sabem, ele passou quase 3 dias internado no hospital. Para nós foi muito complicado, especialmente a quarta-feira. Na quarta-feira ele estava recebendo bastante medicação e parecia que não estava reagindo, parecia que o quadro dele estava regredindo. E a gente agradece muito, mas muito mesmo, todo o carinho que vocês transmitiram para nós, todas as orações. O Bernardo já está bem melhor, está tudo bem com ele, e a gente está inclusive fazendo um tratamento agora mais prolongado, mas de verdade, muito obrigado por terem nos abraçado naquele momento. Também queria comentar que no final desse encontro, a gente vai ter uma oração, e nessa última oração a gente quer incluir os pedidos de vocês. Então, se vocês tiverem qualquer motivo de oração, agradecimento, vocês já podem ir colocando no chat, o Thiago vai anotando e vai passar para mim no final, e a gente vai incluir especificamente também os motivos de vocês na oração final, e a gente quer que vocês fiquem realmente muito à vontade nisso, tá bom, pessoal? Bom, dito isso, nós vamos começando, e para a gente começar, eu queria ter um momento de oração com você. Aí, assim como você está, feche seus olhos um momentinho, e a gente vai falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, que em meio a tantas lutas e tempestades, a gente tem um consolo vivo e verdadeiro na Tua Palavra. Que Tu esteja, Senhor, abençoando também a noite de hoje, e falando aos nossos corações. Que nesses momentos de inquietação a gente possa encontrar paz em Ti, que nos momentos de dúvida a gente possa encontrar orientação em Ti, e que nesses momentos de incerteza a gente ache a segurança que a gente precisa também em Ti. Que nós possamos sair desse encontro nessa noite realmente abastecidos, tranquilizados e fortalecidos pela Tua presença. Em Teu nome, amém. Bom, pessoal, o assunto de hoje é um assunto muito importante. Você deve ter recebido nas nossos veículos de comunicação e divulgação. Nós estamos falando hoje sobre o medo do futuro financeiro. Semana passada, quando nós conversamos mais um pouquinho sobre os nossos medos e ansiedades, a maioria das pessoas comentou com a gente no chat que o que deixava mais ansioso e preocupado era a vida e a saúde das pessoas que amavam. E nós falamos disso na semana passada, aliás. Se você não estava com a gente, o medo do que pode acontecer com aqueles que nós amamos, foi o assunto da semana passada. E o segundo colocado, o vice-campeão nas preocupações das pessoas, era a questão financeira. A gente sabe que o financeiro não é o mais importante, a gente sabe que a saúde e a vida são mais importantes, ninguém discute isso, mas também o lado financeiro também nos provoca inquietação e angústia, com certeza. A gente está vivendo já uma época onde a gente já começa a sentir algumas consequências das crises. A gente já ouve de demissões, de cortes,
e a gente começa a realmente a temer pelo sustento do futuro, pela nossa vida financeira no futuro, por essa crise econômica, talvez, como a gente ainda não viu ainda na nossa geração. E a gente vai falar um pouco disso. Se você está angustiado e ansioso com questão financeira, a gente vai falar bem disso. Se de repente esse não é o seu assunto, fica conosco, porque a gente também vai comentar outros pontos que podem ser bem interessantes para você. Tá joia? Nós vamos falar hoje de uma história de uma pessoa que há anos atrás sofreu uma reviravolta enorme na sua vida. De uma hora para outra, tudo na sua vida foi abalado. Uma pessoa que passou por isso. Inclusive, a sua situação financeira despencou de uma hora para outra. Mas essa pessoa, ela superou essa crise de uma maneira que serve de referência para a gente hoje. E nós vamos tirar lições muito importantes disso. Nós vamos estudar hoje o livro de Ruth. Se você não conhece, é um livro da Bíblia que tem 4 capítulos, é um livro bem pequeno, mas com uma das histórias mais lindas que nós encontramos em toda a Bíblia. É uma história fantástica. E se você não conhece, a gente não vai ler o texto aqui na íntegra, porque ele é muito grande, mas fica o dever de casa. Leia o livro inteiro de Ruth. São só 4 capítulos de uma história belíssima que vai ajudar muito a sua vida. Deixa eu só sintonizar então um pouquinho vocês. Essa história que a gente vai estudar, ela se passa mais ou menos no ano 1200 a 1050 a.C. Essa é mais ou menos a estimativa que a gente tem. Então é uma história de mais de 3.000 anos atrás. Era uma época difícil. A gente vai conversar um pouquinho da situação de algumas pessoas que viviam num país chamado Israel, numa cidade chamada Belém. A mesma Belém que Jesus nasce 1000 anos depois desse ocorrido aqui, ok? Era uma situação difícil porque a situação política deles era completamente instável. Completamente instável. O livro de Juízes, que é a época onde isso acontece, no capítulo 21, versículo 25, diz assim, cada um fazia o que parecia certo. Ou seja, não tinha um governante, não tinha muita noção de certo e errado, cada um fazia aquilo que achava. Então era um caos muito grande. Para piorar, houve fome naquele país e naquela cidade. E é interessante porque Belém, não sei se você sabia, mas o significado da palavra hebraica Belém é casa do pão. Então teve fome na casa do pão. E por causa disso, uma família teve que imigrar de Belém para Moabe, que já é outro país. Você pode dar uma olhadinha no mapa que você tem ali, ó. No mapa que você tem, Belém está circulado em azul, pequenininho no canto inferior, perto ali do Mar Morto. Moabe é aquela região em vermelho. Então, a família de um homem chamado Elimeleque e de uma mulher chamada Noemi e os seus 2 filhos, o Malom e o Quilion, tiveram que, por causa da fome, imigrar para Moabe. Muito bem, lá os filhos casaram com mulheres ali de Moabe, moabitas, a Ruth e a Orfa. Muito bem. Tudo ia bem naquela família. Só que, de repente, por uma tragédia, o pai morre, o Elimeleque. E depois, para piorar, o Malom e o Quilion morrem. Também, a gente não sabe o motivo, mas como é tão interessante que os 3 morrem e parecem que não é num período de tempo muito longo, os historiadores estimam que tenha sido motivo de doença, muito coincidentemente daquilo que a gente está passando hoje. Então, provavelmente, por um motivo de doença, a vida delas mudou de uma hora para outra. E perceba, por que a gente fala de crise financeira aqui? Porque mulheres naquela época não podiam trabalhar, não podiam. As mulheres, obrigatoriamente, elas eram dependentes de um homem. Então, cada mulher era dependente, era sustentada pelo seu marido, se não pelo marido, pelos filhos ou pelos pais, por alguém. Mas elas sozinhas não podiam prover o seu sustento. E se você entendeu aqui a história, você vai perceber que depois dessa tragédia, dessas perdas, essas 3 mulheres ficaram sozinhas. E o desafio delas agora, elas não poderiam trabalhar. O que elas podiam fazer então, Jorge, para sustentar? Elas podiam mendigar. Era isso que elas podiam fazer. Então, o desafio delas agora era o sustento. Elas tinham a dificuldade agora de prover o próprio alimento para elas. O próprio alimento. Bom, e aqui eu queria fazer a primeira pausa. A gente vai colocar uma pergunta aqui, se vocês quiserem, vocês podem reagir lá no chat, tá bom? O que você acha
que está por detrás da angústia financeira das pessoas hoje? Você pode ver a pergunta, está aqui no seu slide. O que está por detrás da angústia financeira das pessoas? Sustento ou conforto? O que você acha? Pode reagir lá no chat, fica à vontade. Por que eu pergunto isso, pessoal? Ainda ontem eu estava vendo uma frase muito interessante de uma pessoa que para mim tem sido uma referência na área da espiritualidade. E ele estava comentando que ele acredita que boa parte das crises que as pessoas têm na área financeira, de preocupação e de ansiedade nessa área, boa parte, não todas, é porque nós construímos uma relação ruim com o dinheiro. Boa parte da nossa ansiedade e da nossa preocupação é por causa de uma relação ruim com o dinheiro que a gente construiu antes da crise. Deixa eu explicar isso melhor. O próprio Jesus, no Novo Testamento, ele nos alerta de um perigo. O dinheiro, ele foi criado para a gente para nos servir de sustento, para nos dar condições de vida. Mas Jesus mesmo falou que seria muito comum que as pessoas, ao invés de buscar apenas o sustento no dinheiro, elas também buscassem realização no dinheiro, que elas também buscassem felicidade no dinheiro, sabe aquele sentimento de se eu tiver tal coisa, se eu tiver tanto, se eu alcançar aquele patamar, aí eu vou ser feliz. Isso foi um risco que Jesus colocou. Aí o dinheiro já está se tornando algo nocivo para nós. Jesus mesmo falou que haveria o grande risco das pessoas buscarem segurança no dinheiro, não sustento, segurança, se sentirem seguras porque tem uma conta bancária bacana. É grande risco para nós procurarmos o nosso sentido no dinheiro. Talvez a gente viveu a nossa vida em função de ganhar o máximo possível de dinheiro. E aí esse autor, ele comentou, talvez boa parte do sentimento de angústia e desconforto que as pessoas têm agora na crise, na verdade, é justamente porque o dinheiro estava ocupando um lugar no seu coração que não era o certo. O dinheiro estava ocupando o lugar, o centro do seu coração, ou as riquezas estavam ocupando o lugar que era de Deus. De novo, Jesus comentou que se esse é o caso, o dinheiro passa a ser o nosso Deus e não o Deus verdadeiro. E ele comentou que uma das maneiras da gente perceber isso era revisar o nosso coração nesse momento. O que nos preocupa é o sustento? Ou o que nos preocupa é o conforto? Estou dando uma olhada aqui no chat, olha só, a maioria coloca que a preocupação é sustento. Alguns colocam que a preocupação é conforto. Então, a gente vai pensando, mas se for, revisa um pouco no teu coração agora. A sua preocupação com relação às questões financeiras é sustento? É o alimento, é o pão de cada dia dos seus filhos? Ou você de repente está com medo de perder o seu conforto? Ou de repente você está, na verdade, um pouco perdido porque o dinheiro sempre ocupou um lugar muito importante na sua vida e agora você está abalado por causa disso? É uma boa hora, diante de uma crise financeira, para a gente sinceramente reavaliar o nosso coração. Que lugar o dinheiro tem ocupado nas nossas vidas, antes da crise e agora? Porque sempre que ele for o centro, ele vai estar no lugar errado. Ok, gente? Tranquilo? Muito bem. Tá bem legal a participação de vocês aí, tá? Queria tirar um tempo até de dar um oi para cada um, assim, mas é muito bom a gente estar acompanhando aqui, quem está conectado com a gente, participando. Muito legal ter vocês aí, continuem com a gente, interagindo aí, tá bom? Revisa teu coração, combinado? Para ver se de repente o dinheiro não estava ocupando um lugar ruim. A gente vai ler então agora um versículo bíblico, do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Acompanha ali comigo. Aliás, antes deixa eu explicar o que acontece aqui. Diante de toda a perda, a Noemi, ela teve uma solução, assim, olha, não adianta eu ficar num país onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho família, e onde eu não tenho mais ninguém, eu preciso voltar para a minha terra. O que ela fez? Ela chamou as suas noras, a Ruth e a Orfa, e disse, olha, eu vou voltar para casa, não tenho mais o que fazer aqui em Moabe,
mas vocês fiquem aqui na terra de vocês, não vão comigo. Fiquem na casa dos seus pais, fiquem na casa dos seus parentes, é muito mais seguro e melhor para vocês, não venham comigo. A Orfa, uma das noras, entendeu e realmente voltou para a casa dos seus pais. A outra, a Ruth, que acaba sendo uma das personagens mais importantes do livro, ela fala o seguinte: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Forte essas palavras, né? É uma das declarações mais lindas que a gente tem registrada na Bíblia. Uma declaração de absoluta fidelidade. Você percebe no texto que a Ruth, ela optou em ficar do lado da sogra, não porque era mais conveniente. Perceba, ela estava indo para um país cuja situação política era ruim, era complicada, onde ela estava indo como estrangeira, e naquela época em Israel os estrangeiros eram muito discriminados. Então ela estava saindo da terra dela para acompanhar a sogra, indo para uma terra estranha onde ela sofreria muito. Ela não tomou essa decisão porque era melhor, não porque era mais conveniente. Por que ela fez isso? Sabem por quê? Por causa dos valores de vida que ela tinha. A Ruth, ela fica conhecida na Bíblia toda, ela fica conhecida nos séculos que se passaram como alguém que conseguiu ter valores de fidelidade e de bondade, quando absolutamente o contexto dela era completamente desfavorável. Diante das maiores dificuldades, ela agiu pautada pelos seus valores, não pela conveniência, não por aquilo que era mais fácil. E aí eu queria trazer uma pergunta para vocês, acompanhem no seu monitor. Em que você acha que essa crise vai desafiar nossos valores? Pode ir postando ali no chat. Em que você acha que essa crise vai desafiar os nossos valores? Pode ir reagindo com a gente. Enquanto isso, enquanto você vai escrevendo, eu vou comentar algo que eu achei muito interessante. Você sabe quando a gente ouvia um avô comentando da época da guerra? Eu lembro que anos atrás, eu conheci um senhor que lutou na segunda Grande Guerra. E ele contou como é que eram essas histórias, assim, eu fiquei, uau, que interessante ouvir essa história de vida. Talvez você teve algum avô que comentou como é que foi na época ou um pai, na época da ditadura, talvez como foi na época do golpe, na época da censura, sabe? Quando pessoas viveram um momento histórico e podem contar depois para os seus filhos e para os seus netos. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós estamos vivendo um momento histórico. Um dia essa crise vai passar e nós vamos falar para os nossos filhos e para os nossos netos como foi. E a minha pergunta para você é: como vai ser a história que você vai querer contar para os seus filhos e para os seus netos quando essa crise passar? Daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, quando vocês numa rodinha de família sentarem juntos e falarem: lembra daquela época da pandemia que a gente ficou em casa, como foi? Como é que você quer falar? Qual é a história de vida que você vai trazer para os seus filhos e para os seus netos? Uma história que você se orgulha, uma história que te traga honra, ou uma história que te traga vergonha? Você vai querer falar que naquele momento de crise, mesmo assim você conseguiu, apesar das dificuldades, ser uma pessoa generosa, bondosa, fiel, compreensiva, atenciosa? Ou você vai ter a vergonha de dizer que naquele momento você não conseguiu pensar nos outros, você não conseguiu olhar além de você mesmo? Qual vai ser a história que um dia você vai querer contar para os seus filhos e para os seus netos, quando toda essa tempestade passar? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat, então? Dar mais valor às pessoas e às coisas simples. Alva, é isso aí. Eu acho que essa vai ser um dos grandes aprendizados que a gente vai ter. Dar mais valor para relacionamentos, para encontros presenciais e para coisas simples que a gente perdeu e já estão fazendo falta. Amanda, boa noite, Amanda. Que bom que você está aí junto com a gente.
Eu creio que nós vamos começar a valorizar coisas simples que antes não valorizamos. Valorizar as pessoas, nossa família e o nosso trabalho. Quantas vezes a gente reclamava do nosso trabalho, né? Quantas vezes a gente reclamava de algumas pessoas, de alguns colegas, e agora a gente não vê a hora de ter pessoas perto. Muito bem. Legal, ótimo. Se você quer pensar um pouquinho mais sobre os valores que nós vamos talvez ter que ser testados nesse momento, a mensagem de domingo que está disponível na página também fala disso. Pessoal, bem bacana que vocês estão junto aí com a gente, continuem interagindo, tá bom? Vamos ler mais um pouquinho? A gente vai ler agora Ruth 1:20, acompanha aqui com a gente. A Ruth e a Noemi então voltam para sua terra natal, e quando ela chega lá, as pessoas começam a falar: nossa, a Noemi voltou. E olha só o que a Noemi responde: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Você sabe que naquela época a troca de um nome era muito importante, o nome era muito importante para as pessoas, elas levaram muito a sério o significado de um nome. Noemi significava agradável, agradável. Mara significava amargurada. Então a gente percebe aqui na Noemi, agora Mara, uma pessoa que realmente sofreu muito e que agora estava amargurada, que não conseguia mais olhar para frente com esperança. Uma pessoa que olhava para frente só via sombras. A gente percebe aqui na Noemi uma pessoa que realmente estacionou na vida, uma pessoa que estava profundamente abatida com a situação. Mas olha só como é que está a Ruth. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. O que a gente vê aqui na Ruth? Por que ela vai colher espigas no campo? O que era isso? Eles estavam na época, possivelmente, da colheita da cevada. E por uma grande coincidência, a gente calcula que a colheita da cevada era no mês de abril, próximo à festa da Páscoa. Então, provavelmente isso aqui estava acontecendo na mesma época do ano em que nós estamos vivendo. E era comum que na época da colheita, quando eles ceifavam, os ceifadores, eles iam uma vez e colhiam, mas eles não podiam voltar uma segunda vez e pegar de repente algumas espigas que tinham sobrado ali, que tinham caído fora. Eles tinham que deixar esse resto das espigas lá, para que pessoas que não conseguiam prover o seu próprio sustento, como era o caso das viúvas, fossem lá, pegassem essas espigas e pelo menos não morressem de fome. Então, o que a Ruth está fazendo? Ela está indo lá pegar as espigas que sobraram na colheita, aquelas espigas que estavam lá e que era o resto. Ela foi lá pegar para que ela e a sua sogra não morressem de fome. Não era algo que iria resolver a questão delas, mas era o que estava ao alcance da Ruth. Se há algo que a gente pode dizer da história da Ruth a partir desse versículo aqui, é que a Ruth fez o que ela pôde, ela fez o que estava ao alcance dela, e o versículo de baixo reforça que ainda fez bem, fez com esmero, fez com dedicação. Ela ficou de pé um longo período e sentou só um pouco para descansar, mas ela fez isso da melhor maneira que ela pôde. E aqui eu queria tirar um terceiro princípio para vocês. Primeiro, a gente comentou sobre revise seu coração. Segundo, mantenha convicções. E agora a gente está falando sobre faça o que estiver ao seu alcance. Pessoal, se você tem um trabalho, faça o que você puder para ajudá-lo nesse momento. Deixa eu comentar com vocês. A chanceler alemã, algumas semanas atrás, ela falou que nós estávamos vivendo a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Pessoalmente, eu concordo com ela. E o interessante é que, se a gente for dar uma olhada na Segunda Guerra Mundial, tiveram na recessão empresas que prosperaram. Por quê? Porque elas foram inovadoras, criativas, elas correram atrás, elas se adaptaram a uma nova forma. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você é dono de uma empresa, faça o possível, o que tiver ao seu alcance, para você se adaptar a um novo jeito de viver nesses próximos meses. Se existe algo que está ao seu alcance, faça.
Se você é um trabalhador, veja o que você pode fazer no seu setor para se adaptar a essas novas condições. Faça o que você puder, estude o que você puder. Sabe, para nós, pessoalmente, foi difícil aqui na Melk, porque boa parte do que a gente fazia era visitar pessoas e aglomerar pessoas para a gente poder ensinar elas. E de uma hora para outra, tudo isso mudou. E a gente está correndo atrás de meios para a gente conseguir fazer isso, mesmo que de uma maneira diferente nesse período. Não que a gente seja perfeito e exemplo nisso, mas talvez seja uma ajuda para vocês. Pense em coisas que você pode fazer no seu trabalho para se adaptar a esse novo jeito. Seja criativo, seja proativo. Significa proativo, a gente não espera para reagir. Se você ainda tem um trabalho, faça o que você puder agora por ele. Não espere você ganhar demissão, não espere você ter um problema no seu emprego para você fazer o que você já deveria fazer agora. Faça logo. Tá joia, pessoal? Se você puder, se você trabalha em algum setor de uma empresa, apresente já logo, quanto antes, uma proposta para o seu chefe superior do que pode ser feito. Corra atrás. A gente percebe duas posturas muito importantes no texto. A postura da Noemi, que estaciona amargurada, e a postura da Ruth, que sai e faz o que estava ao alcance dela. Por favor, faça o que está ao teu alcance. Deus vai abençoar, mas Deus vai abençoar o teu esforço. A gente já vai falar disso. É uma época onde a gente precisa dialogar. Uma coisa interessante, eu estou tendo contato com várias igrejas nesse momento, porque todas as igrejas estão passando pelo mesmo problema. Todas as pessoas do seu setor estão passando pelo mesmo problema. Ter uma boa comunicação e um bom diálogo com as pessoas pode ajudar muito. De repente a solução que serviu para outra pessoa pode te ajudar também. Então, pessoal, nesse momento, seja inovador, criativo, proativo, dialogue e coopere. Se tem algo que você pode fazer em relação aos seus superiores, com o seu chefe, faça. Se isso significa trabalhar um pouquinho a mais, faça. Se isso significa se submeter a algum corte, a alguma coisa, faça. Tudo o que os empresários da nossa cidade, região, país, mundo estão tentando fazer é salvar os nossos empregos. E se tem algo que a gente possa fazer para ajudá-los nisso, ajude, coopere. E eu quero deixar uma pergunta para você. Pergunta muito importante. Dá uma olhada aqui. O que você ainda pode fazer pelo seu trabalho? O que você ainda pode fazer? Não espera que algo ruim aconteça para daí você pensar. Pensa agora. O que você ainda hoje, o que você ainda pode fazer pelo seu trabalho, pelo seu ganha-pão. Faça o que está ao teu alcance. Muito bem, é isso aí, Rose. Temos que nos reinventar diante das nossas dificuldades. Perfeito, precisamos ser criativos, proativos, é isso aí. Ana, concordo contigo, a gente tem que cuidar muito das pessoas que necessitam, e uma das coisas que a gente realmente precisa considerar é a generosidade. A gente vai ouvir cada vez mais pessoas com necessidades, e a gente vai ser generoso com elas, a gente vai ser generoso com as pessoas que estão ao nosso redor, ou a gente vai pensar sempre primeiro no nosso? Boa, muito obrigado. Vamos dar valor até para uma simples máscara. É verdade, Alex, já está fazendo falta. Bom comentário. Vamos agradecer todo dia, todos os dias. É verdade, valorizar as coisas simples. Nos aproximarmos de Deus. Isso é muito importante. Talvez algo que a gente talvez não deu tanta bola em meio a tantas correrias do nosso trabalho, do nosso dia a dia, que hoje a gente está percebendo o valor da gente tirar esse tempo para construir e fortalecer nosso relacionamento com Deus. Dependência diária de Deus. Olha só o comentário dos meus pais. Que bacana que vocês estão aí junto com a gente. Fico realmente muito feliz. Pessoal, ótimos comentários. Rosana, penso ser uma forma de repensar nossas atitudes, arrepender dos nossos pecados, pedir perdão e voltar ao olhar de Deus e fazer a sua vontade. Como a gente comentou antes, exatamente, é um momento que a gente tem para a gente se reavaliar, para a gente nos avaliarmos diante da vontade de Deus, Cuidar um do outro, ótimo,
Como a gente comentou, a solidariedade, a generosidade é algo que a gente precisa fortalecer muito, pessoal. Por favor, não olhe só para você mesmo, olhe além de você mesmo. Tenha um olhar de cuidado um com o outro. Amanda, sejamos como a Ruth, não desanimar e não ficar reclamando. Excelente, Amanda, é isso aí. Vamos sentar e chorar. Vamos sentar e chorar ou vamos fazer o que dá? Vamos fazer o que dá. Se é colher espiga, vamos colher espiga. Se é correr atrás, vamos correr atrás. E aliás, deixa eu dar uma dica muito particular para vocês. Talvez a tecnologia nos dê boas soluções para alguns dos nossos problemas. Se você não é muito antenado com isso, corra atrás, pesquise um pouco. Talvez ela vai nos ajudar muito nisso, tá bom? Talvez possa te ajudar no teu setor. Vamos mais um pouquinho adiante? Muito bem. Olha só o que aconteceu com a Ruth. Vamos ler capítulo 2, versículo 3, acompanhe na sua projeção. Então ela, a Ruth, foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Clã de Elimeleque significa que ele era parente distante da Ruth. Isso vai ser bem importante daqui a pouco. Aliás, da família da Noemi. Quando a Bíblia fala por acaso ali, não quer dizer que foi acaso, porque com certeza todo o texto vai dizer que foi Deus guiando. Por acaso aqui quer dizer que a Ruth não escolheu, ela entrou aleatoriamente numa propriedade que era justamente a propriedade que ela precisava entrar, e a gente crê que foi Deus que conduziu ela exatamente para aquele lugar. O Boaz, que era então o dono da propriedade, por um agir de Deus, estava lá naquele dia. A Ruth não só entrou na propriedade certa, mas o dono da propriedade estava lá. Por um agir de Deus, o Boaz reparou na Ruth, diante de tantas pessoas que estavam lá, ele reparou nela. E por um agir de Deus, ele ainda vai conversar com ela, porque não precisava, ela estava lá mendigando, e ele vai lá e conversa com ela. E olha só o que ele diz para ela: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Olha só que lindo, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Pessoal, você viu que o Boaz reconheceu tudo o que ela fez. Tudo que ela fez parecia que ninguém tinha reparado, mas ele reconheceu, valorizou, e ele deu uma orientação muito interessante. O que ele falou para ela, basicamente, nesses 2 versículos, é que por detrás de tudo isso, Deus estava agindo na vida da Ruth, e ele não podia estar mais certo. Deus estava agindo no esforço dela. Deus estava agindo na atividade dela. Deus pegou o esforço dela, que seria insuficiente, pegou aquele esforço e fez com que fosse suficiente e surpreendesse, inclusive, a própria Ruth e a própria Noemi. No final do dia, a Ruth volta para casa, conta para a sogra onde ela estava e com quem ela conversou, e a Noemi diz: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. O que é um resgatador? Naquela época tinha-se o seguinte costume: numa situação dessa, onde uma família ficasse só com viúvas, com mulheres, e não tivesse nenhum homem para ajudar elas, um parente distante poderia ser um resgatador. O que significava? Que ele iria assumir aquela família. Ele assumiria tanto as suas propriedades e bens, como as suas dívidas, e poderia se casar com uma das viúvas. E ele se tornaria um resgatador. O Boaz, por ser um parente distante, ele pode se tornar um resgatador. Percebe como a Ruth estava no lugar exato? Ela escolheu entre tantas propriedades, foi naquela, no dia certo, na hora certa, conversou com a pessoa certa. Coincidência? Não. Deus agindo. Agora, se ela tivesse ficado parada, será que isso tudo teria acontecido? Então percebe, pessoal, numa situação de crise, 2 coisas precisam andar juntos. Primeiro, a nossa proatividade. Você pode perceber muitas pessoas que passaram por crises na Bíblia. Você pode ver que as pessoas que servem de exemplo para nós, elas não ficaram paradas. Isso é um padrão. As pessoas que passaram por crises, elas lidam com a crise de maneira ativa.
Porém, não é só isso. A gente lida com a crise de maneira ativa, mas também olhando e confiando que por detrás de todo o nosso esforço, que parece insuficiente, Deus está agindo, fazendo com que seja suficiente. Deus está por trás das pessoas, talvez que a gente encontra, por trás das situações que nós estamos, e em tudo isso, Ele está demonstrando o seu cuidado. Que a gente possa fazer como a Ruth, que a gente busque refúgio nas asas do Altíssimo. Bom, só para você entender o que acontece na história, o Boaz resgata elas. E para você ter ideia, tinha uma pessoa que seria resgatador na frente do Boaz, porque tinha um parentesco mais próximo. Mas essa pessoa não quis, porque ele disse, olha, se eu resgatar elas, eu vou à falência, o que significa que provavelmente elas tinham mais dívidas e problemas do que riqueza, ou seja, não era interessante financeiramente alguém resgatá-las. Mesmo assim, o Boaz as resgata, assume as dívidas e a propriedade, cuida e provê todo o sustento delas e casa com a Ruth. É lindo. E olha só, dentro de alguns meses a Ruth está grávida. Mais alguns meses nasce uma criança, um menino. E sabe quem está segurando esse menino no colo agora? Aquela senhora que achou que a vida não teria mais nada para ela. Aquela senhora que só enxergava sombras na sua frente. Aquela senhora que não enxergava mais esperança à sua frente. Aquela que sentou amargurada porque pensou que nada mais de bom aconteceria na sua vida e que essa sombra nunca iria mais passar. Essa pessoa agora senta com o seu neto no colo. Noemi, Ruth capítulo 4, acompanha comigo. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram a belíssima história, o seu nome, e disseram, Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, que simplesmente foi o maior rei da história de Israel. A Ruth, ela foi avó, bisavó do rei Davi. Eu queria comentar com vocês uma coisa. A gente vive uma época de frustrações e perdas. Com certeza, nas últimas 2 semanas, você perdeu coisas. Perdeu sonhos. Talvez você pensou, começando o ano, que esse seria o ano em que sua empresa iria deslanchar. E de repente uma crise dessa. Talvez você tinha sonhos para esse ano, planos, festa, viagem, eventos especiais. E nessas 2 semanas você colecionou uma turma de frustrações e de amarguras. Mas sabe o que essa história me ensina? O apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele diz para a gente ver a nossa vida como uma maratona, ou seja, veja ela a longo prazo. A vida é uma corrida a longo prazo. Lembre de pensar nisso. De repente, momentaneamente, você só está vendo perdas. Mas você ainda tem tempo pela frente. Sabe, tem uma pergunta que eu queria colocar para você, leia no seu monitor. E me diga com sinceridade, quais dos sonhos que você abriu mão por causa da crise, não poderão mais se realizar? Você perdeu de vez eles. Porque eu aposto que são muito poucos. A grande maioria você vai poder rever sim em outro tempo. Talvez não no teu tempo, talvez num tempo futuro. Mas a grande maioria dos seus sonhos você vai poder rever. Mais para frente. Tenha paciência e pense a longo prazo. E lembre do exemplo dessa senhora que pensou que não teria mais nada na sua vida. E de repente descobriu que teria a grande alegria de segurar um neto, algo que parecia impossível para ela, no colo. Bom, e eu tenho ainda um último ponto. Se você já está cansado, não se preocupa, é o último. Eu queria dar mais alguns detalhes do resgate. O Boaz, esse homem então, ele se dispôs a se sacrificar para resgatar essas mulheres. Ele assumiu uma dívida que não era dele, assumiu um prejuízo que não era dele, simplesmente para livrar aquelas mulheres de um futuro terrível, de um futuro de miséria na frente. Ele se propôs a ser um resgatador e assumiu ele mesmo todo o prejuízo por essa atitude. E a gente se pergunta por que ele fez isso? Por 2 motivos.
Algumas pessoas dizem que foi por obediência, porque essa questão do resgate era uma lei que refletia a vontade de Deus, e de repente ele, tomado por profunda consciência e vontade de obedecer a Deus, ele fez isso. Pode ser. Outras pessoas dizem que é por amor, né? Porque a pessoa é mais romântica, de repente vai dizer não, porque ele realmente amava muito a Ruth. E eu vou dizer, na minha opinião, ele se dispôs a se sacrificar para resgatar aquelas mulheres e prover um futuro bom para elas, pelos dois motivos: por obediência a Deus e por amor a Ruth, em especial. Será que alguém já fez isso por você? Você já teve um resgatador assim, alguém que se dispôs a se sacrificar por você, por obediência e por amor, para te livrar de um futuro terrível? Talvez você deve pensar assim: não, Jorge, eu não. Nossa, queria conhecer alguém que realmente fizesse isso. Alguém fez isso por você, sabe quem? O tataraneto da Ruth. Gerações depois, o tataraneto da Ruth nasceu na cidade de Belém também, na mesma cidade. E ele nasceu para ser o teu resgatador, o meu resgatador. Ele nasceu para se sacrificar e tomar um prejuízo, o maior prejuízo da história, no nosso lugar. Ele nasceu para, por obediência a Deus e por amor a nós, se sacrificar, não assumindo uma dívida de dinheiro, mas assumindo uma dívida de morte, morrendo no nosso lugar, para nos livrar não de um futuro de mendigagem, mas de um futuro de perdição eterna. Não simplesmente um futuro de miséria, mas um futuro de miséria eterna no inferno. E ele tomou esse sacrifício e pagou a nossa dívida, se tornando o nosso resgatador. Alguém fez isso por ti, e é desse Deus que nós estamos falando. E eu queria dizer uma coisa muito importante para você: quanto mais você estiver próximo desse teu resgatador, mais as dificuldades e as lutas que a gente está passando agora vão se tornar leves. No Evangelho de Mateus capítulo 1, quando a Bíblia vai falar da genealogia de Jesus, o Mateus quebra uma regra: nas genealogias não aparece nome de mulheres, só de homens. Mas o Mateus quebra a regra para dizer que Jesus era da linhagem direta de Ruth. E ele veio da linhagem direta de Boaz. Porque ele veio para ser o teu resgatador e pagar a tua conta. E esse Deus, que abriu mão de tudo para estar do teu lado, e para sofrer a pior conta possível no teu lugar, ele não saiu do teu lado nesse momento de crise. Ele continua junto com a gente. Pessoal, eu vou só botar aqui um lembre-se para vocês. Quais são os 6 pontos que a gente falou? Você está aflito com a situação financeira? Primeiro, revise seu coração. Veja se o que está te deixando atormentado e angustiado é realmente uma preocupação legítima de sustento, ou se talvez o dinheiro tinha se tornado o centro da tua vida, o motivo da tua segurança, da tua satisfação. Segundo, mantenha convicções. Apesar das dificuldades e contrariedades, realmente haja baseado nos teus valores e não naquilo que é conveniente. 3, faça o que estiver ao seu alcance. Não fique parado. Faça o que estiver ao seu alcance. Tudo que você fizer pelo seu ganha-pão, pelo seu trabalho agora, é uma ótima hora. Não espere. 4, confie que Deus está agindo. Deus está agindo a partir do teu esforço. Ele está junto contigo. E em algumas situações e pessoas você vai sentir e perceber o cuidado dele. 5, pense a longo prazo. As frustrações agora, no futuro, quem sabe você vai retomar elas. Ergue a cabeça, siga em frente e confie nesse Deus. 6, conheça o teu resgatador. Conheça esse Deus que fez de tudo para viver contigo e viver as piores crises junto contigo. Tá bom? Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Muito bacana. Algumas pessoas já acertaram de que a gente estava pedindo, né? Muito bacana. Bem legal, a gente está falando de Jesus. Isso aí.
Alex, bacana, não baixa a cabeça, se pôr no lugar de um patrão, para ao menos ver que o problema pode ter uma solução. Isso aí, Alex, vamos nos colocar no lugar do outro e pensar numa solução juntos, isso aí. Alva, manter contato com os clientes para quando voltar a atender. Olha só, sou personal trainer, também tenho feito treinos para fazerem em casa. Legal, Alva, é isso que dá para fazer. Mantenha o contato, seja atenciosa, se preocupe com a situação deles, excelente. Ok, obrigado, Rose, que bom que você está aí junto com a gente. O Eliandro, Frank, os sonhos não acabam, é verdade, Eliandro. Talvez a gente adie eles, mas vamos seguir adiante. Pensa a longo prazo, a vida é uma maratona. A Gabi, acho que não perdemos, apenas adiamos. É isso aí, Gabi, vamos pensar assim que é bem melhor, né? A Carmen está aí junto com a gente, legal, Carmen, muito bacana te ter aí junto, um abraço. Dona Hilda, isso aí, concordando, Jesus, ótima, Gabi, legal, bacana, muito bacana ter vocês aí junto com a gente. Pessoal, se vocês têm motivos de oração, a gente vai incluí-los, dá uma olhadinha, acho que por enquanto não tivemos manifestação, né? Então tá ok? Então a gente vai orar de uma maneira geral, e qualquer coisa, vocês por favor, né? Lembrem de se contactar com a gente, que a gente também fica feliz de poder orar pelos motivos de vocês. Vamos orar juntos então? Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, as nossas vidas, trabalhos, os nossos ganha-pãos. Esteja, Senhor, em primeiro lugar, guardando, Senhor, a vida e a saúde de todos nós. Abençoa, Senhor, e cuida das pessoas que nós amamos, de todas as pessoas. Esteja, Senhor, abençoando e guardando. Mas também, Senhor, olha pelas situações de trabalho e pelas preocupações financeiras que nós temos. Abençoa, Senhor, o nosso esforço. Esteja, Senhor, agindo através de pessoas e situações. Dá sabedoria, Senhor, para os empresários. Dá sabedoria, Senhor, para os geradores de emprego. Dá sabedoria para os nossos governantes. E que nós possamos logo, Senhor, sair dessa crise o quanto antes, fortalecidos e cheios de aprendizado. Abençoa, Senhor, minimiza os danos. Providencia, Senhor, que ninguém passe necessidade e perca o seu sustento. Que também nós possamos ser generosos e nesse momento de dificuldade ajudar uns aos outros. Ó Senhor, que a gente consiga abraçar uns aos outros. Esteja Deus nos conduzindo e abençoando, guardando em Teu nome. Também, Senhor, as pessoas que sofrem por doença, cuida delas. As pessoas que sofrem por luto, ampara e consola. Nos abençoa e guarda, Senhor, em Teu nome. Amém.